Vamos ler o verso 6, 42. Nós estamos vendo desde o mês de dezembro, acho que eu preguei umas 3 mensagens sobre José, essa acho que é a 4ª, se eu não estou enganado. E nós estamos vendo aquele que teve um sonho, o sonhador. Os irmãos de José jogaram ele dentro de uma cisterna, venderam ele como escravo. Ele chegou ali no Egito sem nada, com uma mão na frente e outra atrás, como escravo. Foi trabalhar na casa de Potifar, mas Deus era com José. E onde José colocava a sua mão, Deus fazia prosperar. A casa de Potifar prosperou, mas a esposa dele quis adulterar com José, mas José se manteve fiel. Preste atenção, quando Deus te honrar, quando você estiver vivendo na prosperidade, lembre-se de manter a sua fidelidade a Deus. Pois além da dificuldade, as provas que passamos na dificuldade, a prosperidade também é uma prova. Tem muita gente que não passa na prova da prosperidade. A pessoa está sem carro, vem para a igreja. A pessoa está passando dificuldade financeira, vem para a igreja. E aí Deus abre as janelas do céu. A pessoa consegue o seu carrinho, consegue a sua casa, consegue o seu dinheiro financeiro, mas para de vir na igreja, para de buscar ao Senhor. Quando Deus nos abençoa, então é tempo de servirmos ainda mais. Amém? E aí a esposa de Potifar cria uma situação, José vai preso. Mas mesmo na prisão, Deus era com José. Pois não importa onde você esteja andando, seja onde você esteja vivendo, seja numa cisterna, num calabouço, numa prisão. Se Deus é contigo, Deus há de mudar a sua sorte. Você vai passar por essa prisão, vai passar por essa cadeia, vai passar por essa cisterna, vai passar por essas lutas que você está enfrentando, mas depois de um tempo de tempestade, vem a bonança. E nós vimos na última mensagem que eu preguei sobre José, quando o faraó chama José, em um instante, a vida de José é transformada. Em um instante, aquele que estava com correntes, aprisionados no calabouço, recebe do faraó, agora correntes, mas correntes de ouro. Aquele que estava aprisionado, sem poder sair, recebe o segundo melhor automóvel do Egito. A segunda melhor carruagem do Egito. E ele então vai andar pelo Egito como governador. Recebeu autoridade. Em um instante Deus pode mudar a sua história. Em um instante Deus pode mudar a sua sorte. Em um instante aquele que estava no calabouço saiu, parou de dormir num calabouço, numa cela apertada, para ir dormir num palácio. Assim, Deus pode mudar a sua história, mudar a sua sorte hoje. Passa-se os anos. José tinha revelado um sonho do faraó. Você lembra? 7 vacas gordas, que 7 vacas magras depois viria e devoraria as gordas. 7 espigas boas, grandes, que surgiriam 7 espigas fracas, que iria devorar as boas. José então interpretou o sonho, disse que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E foi exatamente o que aconteceu. Quando começou o período de fome, quando chegou o período de fome, todo o povo correu para o Egito, porque José teve uma boa administração, um bom entendimento de guardar no tempo de vacas gordas, guardar para que no período de vacas magras ter para comer. Olha uma questão muito importante. Lembre-se de sempre você também, da mesma forma, está vivendo um tempo de vacas gordas, guarde, planeje, né? Seja um bom administrador, um bom mordomo do seu dinheiro, dos seus recursos, porque poderá vir tempos de vacas magras. Enquanto o mundo estava passando fome, havia comida no Egito.
E as pessoas então foram para o Egito para colher os seus grãos, para pedir ali comida, para comprar comida no Egito. E alguns deles, que foram comprar comida no Egito, eram os irmãos de José. E aqui nós chegamos em Gênesis capítulo 42, eu peço que você abra a sua Bíblia então. Verso de número 6, diz assim: José era governador daquela terra. Era ele quem vendia todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram o rosto em terra perante ele. Verso de número 9. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: vós sois espiões, e viestes para ver os pontos fracos da terra. Verso 13, eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, outro já não existe. Ah, se ele soubesse que aquele que falava com eles era aquele que eles estavam dizendo que não existia mais. Mas bem, todo mundo, em algum momento da vida, tem uma listinha de pessoas que lhe feriram, pessoas que lhe magoaram, pessoas que lhe machucaram. Em algum momento da vida, talvez você escreva uma listinha, pensando no nome dessas pessoas, e talvez pense em tomar vingança ou fazer alguma situação de retribuição da dor que essas pessoas lhe causaram. Todo mundo em algum momento da vida teve alguém que lhe machucou, teve alguém que lhe feriu, teve alguém que lhe traiu, e talvez criou uma listinha de nomes aí. Deixa eu te perguntar, você tem uma listinha dessa? Hã? Quem é que tem uma listinha dessa aqui? Hã? Todos têm em algum momento da vida, nem que seja uma pequena lista de pessoas que os magoaram e merecem retribuição. Quando alguém lhe faz algum mal, você permite que o Espírito apague essa ofensa? Ou se agarra a um ressentimento esperando o momento para se vingar? Talvez foram essas perguntas que José teve que responder. Diante das acusações do governador, diante das acusações que José estava fazendo para os seus irmãos, dizendo: vocês são os espiões. Eles temeram por sua vida. E diz o verso 21 desse capítulo, veja comigo: então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhes acudimos. Vamos juntos? Por isso nos vem esta ansiedade. Mais uma vez, por isso. Verso de número 22. Respondeu-lhe Rubens: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. O tempo não apaga a angústia. Algumas pessoas dizem assim: não, isso vai passar, essa situação vai passar. O tempo não apaga a angústia. Já faziam 22 anos que eles tinham vendido seu irmão para o Egito. Mas é aqui, diante de uma dificuldade, diante de uma luta, diante daquela acusação que eles estavam enfrentando, eles estavam ajoelhados com o rosto em chão, diante daquele governador que estava acusando eles: vocês são espiões.
José tinha toda a autoridade para fazer matar, para prender. Eles eram estrangeiros, eram de um povo longe, eles não eram egípcios. Então eles temeram por sua vida. E naquele momento de temor, naquele momento de medo, aquela ansiedade veio ao seu coração e eles associaram aquilo que aconteceu há 22 anos atrás, com aquela ansiedade que eles estavam passando naquele momento. Porque aquele pecado ainda estava causando dor, aquele pecado, aquele momento, aquela escolha que eles fizeram, trouxe consequência para eles. O tempo não apaga a angústia. E quanto mais você tenta recalcar, procurando esquecer, sem elaborar a questão, há uma teoria que diz que no inconsciente não há o tempo, aquilo que aconteceu há 10 anos atrás é semelhante a algo que acontece há 10 minutos, o trauma que lhe aconteceu há 10 anos atrás ou há 10 minutos, a mesma energia, a mesma potência, a mesma dor que tenta causar, tenta fragmentar o seu ego, e fragmentar a sua existência, e traz essa ansiedade, traz essa angústia. Enquanto você não aprender a elaborar, enquanto você não remover este pecado da sua vida, remover essa tragédia, essa má escolha que você fez, aquilo vai lhe causar dor, sofrimento, angústia. O crime dos irmãos tinha agora mais de 2 décadas, mas eles ainda sentiam a angústia da ação. Por mais que você tente cauterizar a sua consciência do mal que causastes a alguém, de alguma forma, se você é uma pessoa normal, vou repetir isso, se você é uma pessoa normal, isso acaba voltando de alguma forma. Os irmãos de José reconheceram que aquela circunstância que causara ansiedade era fruto do pecado que cometeram. Provérbios 26, 2 diz assim: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim, vamos juntos? A maldição sem causa não se cumpre. Mais uma vez, a maldição sem causa não se cumpre. Pode ser verdade que muitas das situações de dor que você esteja enfrentando não seja de única responsabilidade sua. Mas também pode ser verdade que sim, que essa situação que você está vivendo de dor, de ansiedade, de sofrimento, seja sim de uma má escolha, de uma situação que você causou e hoje está recebendo pela sua má escolha. Sim, você pode estar sofrendo essa tempestade por suas escolhas e escolhas pecaminosas. Oséias capítulo 8, verso 7, diz assim: eles, vamos juntos? Eles semearam ventos e colherão tempestade. O trigo não produzirá espigas, mas se houver espigas, elas serão devoradas por estrangeiros. Quem semeia vento, colhe tempestade. Mais de 20 anos se passaram desde que José fora vendido como escravo. José vai provar os seus irmãos. José vai provar os seus irmãos. E o que aprendemos nesta história? Aprendemos que as pessoas mudam. Amém? Aprendemos que as pessoas mudam. Amém? A mudança começa em sua vida quando você reconhece a sua responsabilidade. E aqui, 22 anos depois, eles estavam reconhecendo a responsabilidade que eles tiveram diante daquele sonhador. No curso O Homem ao Máximo, nós aprendemos uma lição que diz assim: a transferência acaba aqui.
Toda vez que você transfere a responsabilidade de algo que você fez, de suas escolhas, você fica alienado e perde a oportunidade de refletir e aprender com a experiência. Toda vez que você põe culpa da situação que você está vivendo, da história do momento que você está vivendo, culpando o seu patrão, culpando o seu pai, culpando a sua mãe, culpando os seus irmãos, culpando o vizinho, você perde, você se aliena, você perde a oportunidade de experimentar aquela experiência e crescer, de encontrar algum caminho interior, encontrar em você, encontrar nessa experiência algo que lhe faça crescer. O que nós aprendemos aqui depois de 22 anos é que eles reconheceram uma má decisão, eles reconheceram o pecado que eles tinham cometido contra o seu irmão. Uma pessoa normal, quando ela causa mal para outra pessoa, ela acaba tornando-se vítima do mal que causara. Eles se tornaram vítimas da mesma angústia que provocaram. Quando você cometeu um erro, quando você comete um erro contra alguém, e não passou pelo processo necessário para redimir as coisas com essa pessoa e com Deus, quando você não lidou completamente com a sua transgressão, você se torna vítima da mesma angústia que provocara a outra pessoa. Uma pessoa normal, eu digo novamente, uma pessoa normal, quando causa uma dor, um sofrimento, uma outra pessoa, de alguma forma aquilo retorna. Uma pessoa normal não consegue passar ali, viver a sua vida em tranquilidade, sabendo que causou mal a uma outra pessoa. Por isso que no verso 21, eles vão dizer assim, Gênesis 42, verso 21. Voltando lá, diz assim, nós, na nova linguagem, e disseram uns aos outros, de fato nós agora estamos sofrendo por causa daquilo que fizemos com o nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando pedia que tivéssemos pena dele, porém não nos importamos. Por isso agora é a nossa vez de ficarmos aflitos. Aqui cabe muito aquele ditado, né, que diz assim, aqui se faz, aqui se paga. Quando o mal, a mágoa ou a dor que causamos a alguém recai sobre nós, alguma coisa começa a mudar em nosso íntimo. Deus começa a quebrar a dura concha e amaciar o coração calejado. Diante desta dor, diante dessa aflição, diante desse sofrimento, a mente cauterizada começa a se romper e a recordar as maldades e o pecado e os caminhos tortuosos e as dores que causaram a outras pessoas. Por isso que diz que as tragédias da vida são grandes professores, porque quando passamos por tragédias, por momentos de dor, por momentos de dificuldade, muito daquela concha, muito daquele orgulho, daquela soberba, daquele homem, daquela mulher via que fazia mal para todo mundo, começa a ser quebrada, começa a ser quebrantada, começa a ser modificada. E a passagem do tempo não apaga uma consciência culpada. A dor se arrasta, mesmo depois do que a família cresce. Não, esse menino vai crescer e vai se resolver. Mesmo depois que o divórcio foi homologado e você vai embora sem justificativa bíblica, você diz, não, vai passar. Quem fica bem depois de um divórcio? Mesmo que tenha feito coisas em segredo, não, ninguém sabe. Mas daqui a 20 anos, aquele segredinho ainda lhe causa dor, lhe rouba o sono.
mesmo depois de décadas de água poluída passando sobre a ponte da memória. Números 32, verso 23, diz assim: porém, se fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor. Vamos juntos? E sabei que o vosso pecado vos há de achar. Mais uma vez, e sabei que o vosso pecado. O salmista, sabendo disso, no Salmo 32, ele diz assim, enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigastes. Ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Mas a mudança começa quando nós reconhecemos o nosso pecado. A mudança começa quando reconhecemos aonde nós também ferimos a outras pessoas, as nossas ações, as nossas escolhas. Verso 5, então o salmista vai dizer assim, vamos juntos? Então eu te confessei o meu pecado, e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoastes todos os meus pecados. Ele diz tudo. Você quer uma cura na sua vida? Quer parar com essa ansiedade? Ele está dizendo tudo. Não adianta ficar nada encoberto. Ai, mas faz tanto tempo. Aqui fazia 22 anos. Não adianta ficar escondido. Como eu disse, no inconsciente não há tempo presente ou futuro, ou melhor, não há futuro, não há passado. É tudo acontecendo ao mesmo momento. É confessar tudo. Verso 6. Vamos juntos? Por isso, nos momentos de angústia, todos que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão. Aqui há uma solução para um problema e há também uma proteção para que não venha acontecer. Fique livre deste mal que te persegue, disso que te causa dor e sofrimento. E para que você fique livre, é preciso que você confesse, que você se arrependa. É preciso que, assim como os irmãos de José, diante daquela ansiedade, diante daquele momento de perseguição, de morte, eles se lembraram que há 22 anos atrás, eles tentaram contra a vida do seu irmão, eles fizeram mal. E o mal que eles cometeram agora estava voltando contra si, para si. A mudança começa quando nós reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos a nossa ação, as nossas escolhas, o quão responsáveis somos. Verso 7 diz: Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição, eu canto bem alta a tua salvação, pois me tem protegido. Nesta manhã, não deixe nada escondido. Isso que você está preso aí no seu coração há tantos anos, e que de tempos em tempo você perde o sono,
De tempos em tempos você acaba sofrendo e não consegue prosperar, é uma porta que se fecha, e você nunca sabe o motivo, ou na verdade você sabe, mas você não quer reconhecer. Você acha que você vai superar isso com o tempo, você acha que vai passar por cima. Mas diante de um Deus, de um reto juiz, o tempo não vai curar isso. As suas boas atitudes não vão curar isso. Por mais que você tenta recompensar, não vai passar por isso. Porque se você feriu a lei de Deus, você precisa se corrigir diante de Deus. E para isso, o Senhor enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer lá na cruz. Porque somente pelo sangue de Jesus é que nós temos os nossos pecados perdoados. Precisamos confessar. Precisamos reconhecer a nossa responsabilidade. Eles mereciam estar na lista de José. Mereciam ou não mereciam? Sim ou não? Mas José não tinha uma lista. Porque José era um homem cheio de graça. Há momentos que na vida, que só é possível continuarmos por causa da graça do Senhor. Paulo, reconhecendo isso, ele diz em 2 Coríntios 12, 9 e 10, ele diz assim: então ele me disse, vamos juntos? A minha graça te basta, porque o poder de boa vontade, pois mais me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ei, Deus está permitindo esta dor. Deus não te quebrou. Não foi à toa. Não foi à toa que você está passando por essa tempestade. Mas reconheça que nessa tempestade existe um Deus que pode mudar a sua história. Que você possa aprender nesse momento de dor a crescer, reconhecer a sua responsabilidade. Porque por mais que a ofensa, por mais que você tenha pecado, lembre-se que Paulo escreveu em Romanos 5:20. Ele diz, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pessoas que mantêm uma lista daqueles que lhe machucaram, tendem a se mostrar insensíveis em relação a Deus. Elas permitem que seu coração continue endurecido, calejados. Que maneira terrível de viver. Você conhece pessoas que têm listas? Pessoas que lembram o que aconteceu há 40, 20, 30 anos. Pessoas que ainda estão magoadas, feridas. Que coisa terrível, que maneira terrível de viver e que maneira terrível de morrer. Já pensou? Que coisa terrível. A pessoa indo para a sepultura, ali naquela UTI, naquele momento de morte, ainda com um monte de listinha pendente, um monte de pessoas magoadas, feridas. Até quando você vai levar isso sobre a sua vida? Até quando você vai permitir que essa pessoa que um dia te machucou, te feriu, ainda esteja vivendo na sua vida? Converse com alguém que saiu da igreja, de uma igreja. Veja se ela não tem uma listinha assim também. C.S. Lewis escreveu dizendo assim:
cada vez que você faz uma escolha, você está transformando a sua vida em algo um pouco diferente do que fora antes. Considerando a sua vida como um todo, com todas as suas inúmeras escolhas, você foi transformando-se numa criatura dos céus ou do inferno. Numa criatura em harmonia com Deus, com outras criaturas e consigo mesmo, ou em uma criatura em guerra com Deus, com seus semelhantes e consigo mesmo. Ser um tipo de criatura é ter alegria, paz, conhecimento e poder. Ser outro tipo significa loucura, horror, idiotice, raiva, impotência e solidão eternas. Cada um de nós, e cada momento, progredimos para um estado ou para o outro. A pergunta é, qual tipo de criatura você está sendo formada? Uma criatura dos céus ou uma criatura do inferno? Se você foi vítima de alguém, que a graça de Deus cure seu coração e lhe ajude a perdoar e encontrar paz em sua alma, assim como José. Se você foi agressor, que a graça de Deus lhe ajude a se arrepender do mal que fizer. E se tem como ainda você corrigir este mal, que faças, e se não, peça a Deus perdão e siga a sua vida. A única solução para a amargura é a graça. A única solução para a angústia é a graça. A única solução para você ser salvo pela graça. Em Efésios 2:8, Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Que tipo de criatura você quer ser? Uma criatura dos céus ou uma criatura do inferno? Que as suas escolhas estejam inundadas pela graça do Senhor. Que os seus agressores, que aqueles que te machucam, que te ferem, que te perseguem, você não venha retribuir da mesma valência, da mesma força, mas que você possa ser uma criatura dos céus, a amar os seus inimigos, a orar por eles, a perdoar aqueles que lhe ferem, para que nada venha lhe carregar e lhe causar angústia e dor. E se você tem algum pecado que você ainda não confessou, se tem algo que está bem guardado aí, que nesta manhã você reconheça o mal que você fizer, peça perdão a Deus e corrija o seu erro, pois você é uma criatura dos céus.